Agradeço aqui a oportunidade de falar sobre o nosso SAMU Regional Souza, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Foi implantado aqui há 9 anos, em 2005, de 31 de outubro, para o atendimento de toda essa região, que no início eram 15 municípios. Chama SAMU Regional exatamente por isso, porque o atendimento é além do que o próprio município de Souza. O SAMU foi criado pelo governo federal, por uma portaria federal, para o atendimento de urgências. É um atendimento pré-hospitalar, ou seja, o atendimento feito antes do paciente chegar no hospital, para diminuir o risco de mortalidade e morbidade em relação a algumas doenças mais graves, principalmente os casos de traumatismo, acidentes, e os casos clínicos, como, por exemplo, AVC, quadro de coma, hipoglicemia, paciente diabético, infarto, etc. Ou doenças parecidas. O atendimento atual do SAMU Regional Souza, que agora são 26 cidades, que inclui a região de Catolé do Rocha e de Coremas, é em torno de 2.300 a 2.500. Souza responde por cerca de 80% desses atendimentos, ou seja, no mínimo 60 atendimentos por dia. Eu estou falando de saída de ambulância. O trabalho do SAMU é contínuo, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso há 9 anos. O SAMU Regional Souza nunca parou, nunca deixou de atender a população. A diferença do que se tem em relação à saúde depois da chegada do SAMU é imensa, certo? Desde o primeiro atendimento até ser levado para o hospital, até os casos de transferência de doenças mais graves, onde nesse município ou nessa região a gente não dispõe de algumas coisas que pudessem complementar o atendimento. Por exemplo, neurocirurgia, realização de cateterismo de urgência, cirurgias torácicas, cirurgias vasculares complexas, etc. Então, assim, eu me sinto orgulhoso porque desde o início do SAMU, ou seja, há 9 anos ininterruptos eu trabalho nessa equipe que eu adoro. O atendimento do SAMU é um atendimento sério. As pessoas precisariam ser um pouco mais esclarecidas. A gente tem um problema relacionado a trotes, que isso é uma coisa que causa muito transtorno, que causa retardo do atendimento, e a população precisa sempre estar sendo esclarecida sobre isso. Pois a gente observa que muitos trotes são realizados por adultos, e mesmo os trotes feitos por crianças, a gente observa assim, escutando pelo telefone, que existe a presença de adultos do lado, e assim, às vezes eles levam na brincadeira também, ficam só, garoto, sai daí, não faça isso não, mas também não tira de forma mais assim, incisiva a pessoa de perto. O SAMU tem que ser levado a sério porque é um órgão sério. A gente atende o dia inteiro. O atendimento nosso é de suma importância para a população. A diferença para isso foi enorme, enorme. E eu assim me sinto orgulhoso, como eu falei antes, de participar desse grupo. O atendimento do SAMU é pelo 192, certo? Nós temos as linhas oficiais de atendimento como 190 da polícia, 193 do bombeiro e o SAMU 192. É feito por telefone, toda a informação precisa ser dada. Existe também o conflito em relação à informação, porque o pessoal acha que é só para dar o nome ou só para dizer onde é e que a ambulância correr lá. Não é assim, a gente tem que saber do que se trata, tem que ver as informações de idade, mais ou menos, nos casos onde se consegue fazer isso. Então, assim, não é uma coisa, uma determinação localizada daqui. Em todo o SAMU, no Brasil inteiro, essas informações são muito importantes. Depois da chamada, o médico regulador que se encontra, ele vê do que se trata, quer dizer, observa o que se trata aquela ligação para enviar a ambulância. Isso passa pelo radiooperador e só depois disso é que vai para as unidades, para as ETRs, são chamadas de unidades de atendimento, de suporte básico e suporte avançado, que é a USB e a USA, unidade de suporte avançado, que é o que chamam de ambulância UTI. Quando você tem um atendimento, além disso a gente tem a motolância, que geralmente ela está associada ao atendimento dos acidentes. Ela é encaminhada antes, já na frente, para poder dar um suporte ao atendimento da própria ambulância. Uma coisa que é importante a gente frisar é que, inclusive, até o que chama de motorista da ambulância, no SAMU é chamado de condutor socorrista. Por quê? Porque ele teve todo um treinamento para fazer, juntamente com o médico e a equipe de enfermagem, esse atendimento. Como ajudar na colocação de coletes, na colocação do colar cervical, entendeu? Na imobilização do doente, quando tem fraturas, etc. Então toda a equipe tem um preparo específico para isso.
O que a gente pede à população é que leve em consideração que é um atendimento de urgência. Então, algumas coisas mais simples ou algumas coisas que a família possa se deslocar ao hospital, isso não deve ser feito assim, a solicitação para o SAMU. É importante frisar que o SAMU não está como uma instituição que tira a responsabilidade das pessoas e levarem a própria família ou os conhecidos para o hospital. São os casos de urgência. Então, casos mais simples, vou dar um exemplo. A pessoa está com uma dor na região lombar por uma hérnia de disco. Isso não tem gravidade, a gente respeita que a pessoa está com dor, a gente sabe que é uma coisa que está machucando, mas não existe risco. Uma cólica renal, em algumas circunstâncias. Mas a gente tem uma preferência de atendimento, por exemplo, para o idoso e para a criança. O idoso, mesmo que se trate de uma circunstância mais simples, a gente sabe que ele às vezes apresenta outras doenças, a gente sabe da dificuldade de locomoção, o idoso é um paciente que às vezes está restrito, tem um peso acima, então até para colocar uma pessoa dessa dentro de um carro é dificultoso. Então a gente faz uma preferência para o idoso sem ser tão exigente por causa de toda essa dificuldade. Uma coisa que eu sempre friso desde o começo é, por exemplo, a mulher que entra em trabalho de parto. O trabalho de parto em si, ele é uma coisa natural. Então, a própria família que deve se deslocar com a pessoa para o hospital, que insistem às vezes em levar. Quando se trata de atendimentos em regiões muito longes, como sítios, ou num horário onde a gente sabe que não tem automóvel de madrugada, é claro que a gente faz esse atendimento. Mas durante o dia, na região mais próxima, a gente solicita que a própria família leve a mulher que está entrando em trabalho de parto para o hospital. São exemplos, existem outros.